Cobra Kai é um dos maiores hits da Netflix dos momentos. Não tem como negar. É um dos maiores hits. E agora, dia 9, né? Se você está vendo esse vídeo no momento que eu lancei ele, no dia que eu lancei, amanhã, Cobra Kai, quinta temporada, está lançando na Netflix. Mas, o que aconteceu nas outras 4 temporadas? Você se lembra? Então vem comigo que eu vou lembrar você. Antes da gente começar, eu só quero dizer que eu não vou detalhar tanto, porque senão esse vídeo teria 8 horas de duração. Eu vou passar pelos pontos mais importantes das 4 temporadas, só para relembrar mesmo, pra gente estar pronto para a quinta temporada. ...34 anos depois do grande campeonato do All Valley, da grande luta entre Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, onde Daniel LaRusso ganhou. Johnny Lawrence agora trabalha como faz tudo, né? Ele não tem muito dinheiro, vive lá sozinho, numa kitnet e tal. Não é uma kitnet, por assim dizer, um apartamentozinho, mas vive sozinho, meio fudido, né? Como eu disse, ele faz tudo e tal. E ele acaba perdendo o emprego, né? Ele conhece ali o vizinho novo dele, o Miguel, e aí ele vai trabalhar e tal, e ele acaba perdendo o emprego porque ele acaba tendo uma confusão ali com a cliente, que não explica direito, né? Ela pede para ele colocar a TV na parede, ela não explica direito em qual parede que é, ele acaba colocando na parede errada, né? Porque ela fala na parede em paralelo com a porta, né? Em oposição à porta. Só que tinha uma porta de cada lado, 2 paredes, né? Ele escolheu por uma e era a parede errada. E aí a mulher também fica brava, tal, que ela fala, não, você cagou lá no meu banheiro, tal. Ele falou, perguntei qual que eu podia usar, tal. E ela falou, não era, não sabia que você ia cagar, tal. Mulher chata pra caramba com ele, uma Karen da vida. Ele acaba brigando ali com ela, e ela reclama pro chefe dele, ele acaba perdendo o emprego, né? E aí ele vai beber, puto, e ele vê o Miguel, né, sendo pego ali pelos bullies dele, né, sendo zoado e tal, e aí ele acaba defendendo o Miguel, batendo nos moleques, né, porque um dos moleques acho que joga o Miguel no carro dele, alguém bate no carro dele, ele fica puto, ele bate nos moleques, o Miguel vê e o Miguel começa a pedir pro Johnny ensinar ele a lutar karatê. Inicialmente, o Johnny nega, mas naquela mesma noite, acabam batendo no carro dele, né, 3 meninas, e o carro dele acaba sendo levado para a concessionária LaRusso, onde ele vai pegar no dia seguinte, né, para tentar mandar para outra concessionária, porque ele não quer que fique no LaRusso e tal, com o Daniel. E aí ele acaba encontrando o Daniel, e depois, né, o Daniel dá uma zoada, que ganhou dele e tal, que o chute não foi legal. E aí o Johnny ele fica meio puto, e decide reabrir o dojo do seu sensei, do Miguel, então ele reabre o Cobra Kai. Enquanto isso, o Daniel agora, ele tá riquinho, dono de concessionária, casado com a Amanda, tem 2 filhos, né, a Samantha e o Anthony, e ele tá vivendo a vida de boa, tal, acabou, né, não treina karatê tem um tempo, o Mr. Miyagi infelizmente faleceu, e há bastante tempo já, porque o próprio ator, o Pat Morita, ele morreu em 2005, e aí, né, o Daniel, uma bela manhã, ele vê que o Cobra Kai foi reaberto e ele fica meio assustado. O arco do Daniel na temporada é tentar fechar, né, um dos arcos dele, ele começa o arco dele tentando fechar o Cobra Kai. Né, ele fala com o cara lá de Reseda, que é onde fica, para tentar aumentar o preço, para fechar, tal, mas acaba não dando certo. Né? O John ele começa a treinar o Miguel, tal, e aí ele começa a procurar novos alunos para o dojo dele, novos alunos para o Cobra Kai. A segunda que entra é a Aisha, a ex-amiga da Sam, porque a Sam, sabe quando você vai pro colegial, você começa a ficar um pouquinho mais popular, né? Novos amigos tal, você acaba esquecendo os outros. Eu não sei como é isso, porque eu não passei por isso. Eu continuei sendo nerd, eu sou um Dimitri da vida. Mas ela passou por isso tal, e ela era a melhor amiga com a Aisha e acabou esquecendo, porque novas amigas, novo namorado e tal. Né? O namorado dela, inclusive, é o bully do Miguel. E aí a Aisha ela é zoada na festa de Halloween e tal. E ela acaba entrando pro Cobra Kai também. Na festa de Halloween, a Sam briga com o pai dela, com o Daniel, porque o Daniel fica lá na festa de chaperone, que eles falam, né, pra cuidar, ficar de olho lá na galera. E ele acaba interrompendo a Sam com o namorado, ela fica brava e tal. E aí os bullies arrebentam o Miguel depois. Depois da festa de Halloween, a mãe do Miguel, a Carmen, vê ele todo machucado e tal.
e fica um pouco pistola com o Johnny, né? Fala que o Miguel não vai mais treinar, que não sei o que e tal. O Johnny entende, tal, né? E aí, enquanto isso, o Johnny ele tem uma realização que ele tem um filho, né? Ele tem o Rob, com quem ele não se dá bem, tal, porque ele nunca foi muito presente. E aí ele decide fazer certo pelo Miguel, ele fala com a mãe do Miguel, tal, a avó do Miguel ajuda e a mãe do Miguel deixa ele voltar a treinar. O Rob, que é o filho do Johnny, ele tá lá, ele tá entrando meio que pro crime, ele rouba as coisas pra revender e tal. E aí ele decide fazer um esquema na Larus Motors, né, na concessionária Larus. Só que ele acaba se apegando, né, o primo do Daniel faz umas brincadeiras com ele fica meio puto e tal. Só que daí ele vai, uma dessas brincadeiras consistia em ele ir na casa do Daniel, entregar um negócio pra ele, que acaba sendo uma revista. Só que daí nisso o Rob vê o Daniel treinando karatê e ele acaba gostando daquilo e ele vira pupilo do Daniel. O Daniel começa a treinar ele, mas o Daniel não sabe que o Rob é filho do Johnny. A Sam ela acaba terminando com o namorado, que em contrapartida fica puto e espalha um rumor muito sujo sobre a Sam, que envolve sexo oral. E a Sam ela acaba perdendo todos os amigos na escola, tal, porque o cara mente pra caralho, fala que ela chupou ele, que ela terminou, que ela foi escroto e tal. E aí, né, ela acaba, por isso ninguém quer formar grupo com ela. Na aula de ciências, ela acaba sentando com o Miguel, né, e o Dimitri, acho. E o Miguel, ela começa a conversar com o Miguel, eles ficam amigos, até que o Miguel chama ela pra sair, eles saem, né, rolam um beijinho e tal, eles começam a sair, eles começam a namorar. No meio disso, antes deles começarem a sair e tal, a Sam ela vai confrontar o namorado, o Miguel defende ela, dá um pau nos caras, a Isha filma tudo e esse espetáculozinho, esse showzinho acaba gerando interesse de muita gente, muitas pessoas entram para o Cobra Kai, inclusive o Eli, que vai vir a se tornar o Hawk. O Johnny é meio duro com ele, porque ele tem o lábio, ele é zoado por causa do que ele tem uma cicatriz no lábio, de cirurgia que ele fez e tal. E aí, ele vira a página e se torna o Hawk, né? Lá com moicano, tatuagem, blá blá blá. No meio da temporada, o Johnny ele dá uma pichada em um outdoor do Daniel, né? Desenhando um falo gigante, por assim dizer. E aí o Louie, o primo do Daniel, fica bravo. Eles descobrem que foi o Johnny, o Louie fica bravo, junto uma gangue de motoqueiro, brother dele lá. E eles acabam destruindo o carro do Johnny. O Johnny fica puto, vai confrontar o Daniel LaRusso, né? Vai confrontar o Daniel. E a Amanda consegue acalmar os dois e fala, tipo, a gente é dono de concessionária, dá um carro usado pra ele e tá resolvido. O Daniel dá um carro usado, ele vai no test drive com o Johnny, eles acabam, eles batem um papo ali, eles falam da Ellie, tals, e por fim eles decidem fazer uma última lutarem, vão pra casa do Daniel, no dojo particular do Daniel lá pra lutar, né, porque eles querem, né, estilo Rock 3, né, uma luta só eles, tals. E aí na hora que eles entram, o Rob tá lá, e aí o Johnny fica puto, né, que o Daniel apresenta ele, no pupilo dele e tal. O Johnny fica puto, né, e aí o Rob revela, né, que o Johnny é o pai dele, o Daniel fica puto também, manda os dois irem embora. Né, e aí vamos, né, nesse meio tempo, a Sam termina com o Miguel, porque o Miguel ele fica meio assim, está indo devagar, que ele não conhece os pais dela e tal. E aí um dia ele vai lá para conhecer, né, meio sem ser chamado. E aí ele acaba que vê o Rob lá com ela, com a família, no jantar de família deles. Tal, e ele fica meio puto, tal, porque a Sam também não estava respondendo naquele dia, porque foi ela e as amigas dela que bateram no carro do Johnny, a mãe dela deixou ela de castigo, tirou o celular, né? E aí eles acabam terminando, porque eles se encontram numa festa depois, dão uma brigada, e que a Sam chega com o Rob na festa, eles dão uma brigada, eles terminam. E a gente vai pro último episódio, que é o torneio. O que importa desse torneio é que o Hawk luta contra o Rob na semifinal, dando uma zoada no ombro dele. E aí o Hawk ele é desclassificado porque ele dá um chute no Rob pelas costas. E aí o Rob vai pra final contra o Miguel. E na final o Miguel ganha porque ele usa do ombro machucado do Rob. Aí o Daniel ele leva o Rob, ele fala que ele tá orgulhoso do Rob, né? Ele representa o Rob na final. Ele fala que tá orgulhoso do Rob e ele decide, agora que a criançada vai entrar de férias, ele decide abrir o Miyagi-Do, o dojo dele, e ele leva lá a gente pra que era a casa do Sr. Miyagi. Né?
né? Aparecem os carros lá, legal. Uma nostalgia foda. E aí, enquanto isso, o Johnny ele recebe uma visita de ninguém mais, ninguém menos que seu antigo sensei, John Kreese. Back on top. Everyone closed the book on us. They thought we were done. But now they see. That the real story's only just begun. Na segunda temporada, né, o Daniel agora ele reabriu o dojo, a Sam se junta ao dojo, né, com ele e com o Rob, e o Daniel sai em busca de conseguir mais alunos. O Johnny ele dá uma brigada com o Kreese ali, porque ele não gosta que o Kreese voltou, tal, mas o Kreese ele dá uma mentira, tá? O Johnny vê que o Kreese tá meio na merda, tal, e decide deixar o Kreese entrar ali, decide dar um help pro antigo sensei dele. O Cobra Kai tem novos alunos, né, após vencer o All Valley, né, venceu o campeonato. Mas o Johnny, ele tá puto, ele fica pistola com o Miguel e com o Rock, porque ele fala, a gente não precisa lutar sujo para ganhar, né? Não tem honra nenhuma em você ganhar de um inimigo que tá ferido, de você chutar o inimigo pelas costas, tal. E aí então o Cobra Kai recebe uma nova aluna, vai ser uma personagem importante da série, que é a Tori Nichols, né? Que acaba ali ficando amiga da Aisha, ela tem um conflito com a Sam lá no clube da praia, elas duas rapidamente viram inimigas. E a Tori acaba virando ali um novo interesse romântico do Miguel, que a Sam também começa a ter ali um namoro com o Rob ao longo da temporada. O Dimitri ele acaba entrando pro Miyagi-Do, ele tenta entrar pro Cobra Kai na primeira temporada, tal, nessa também, mas ele não gosta como as coisas são lá, porque é meio ofensivo, tal, o Chris bate nele e tal, então ele acaba entrando pro Miyagi-Do, que é mais de boa, mais tranquilo. E aí, o Miyagi-Do acaba conseguindo mais alunos depois que o Chris, numa loucura, manda o Rock com uma galera ir lá dar uma zoar o dojo do Miyagi-Do. Que o Johnny até fica puto disso ter acontecido e fica tentando descobrir quem foi, né? A Amanda, a esposa do Daniel, briga com ele porque ele não tá dando muita atenção pro Miyagi-Do. Porque ele não tá dando muita atenção pra concessionária, ele fica só lá no dojo, ela tá... Fica puta porque ela tá tocando a concessionária sozinha. O Johnny começa a ter um relacionamento ali com a mãe do Miguel. Deixa eu dar um bom olhar. Né? A Sam vê que o Rob tá morando sozinho, porque a mãe dele fica saindo com um monte de cara, não paga a conta e tal. Ele tá lá na casa, sem luz, fudido. Ela pede pro pai ajudar ele. Então o Daniel vai lá, pega ele, leva pra casa dele, pra passar uns dias lá, pra se ajeitar, pra cuidar do moleque. Só que ele fica mal da mãe não saber tal, e a Amanda fala. Ele tem um pai, fala com o pai dele, fala com o Johnny. Aí o Daniel vai lá falar com o Johnny sobre isso, só que na hora que ele chega lá, ele dá de cara com o Johnny e o Chris, que ele até então achava que estava morto, e aí ele fica puto, né? E o Johnny tá lá com o Chris de novo, tal. E aí dá o conflito ali, ele acaba não falando que o Rob tá morando com ele. Ao longo da temporada, o Chris vai aos poucos tomando controle do dojo, mas principalmente num momento que o Johnny ele se reencontra com os amigos dele, lá do primeiro filme, porque um deles está doente. Ele sai num rolê de moto, os quatro e tal, que infelizmente acaba com um deles falecendo, que é o ator que faleceu na vida real também, infelizmente. Né? E aí quando o Johnny volta, o Chris ele já tá tomando controle do Cobra Kai. Aí rola uma festa, onde os Cobra Kai e o Miyagi-Do se encontram. A Tori acaba vendo, né, o Dimitri e o Rock eles dão uma brigada. A Tori acaba vendo a Sam dando um beijo, a Sam e o Miguel dando um beijinho, fica putaça. Né? E aí a Sam ela tá meio bêbada, ela pede pro Rob levar ela pra algum lugar que não seja a casa dela, porque os pais dela não podem ver ela daquele jeito e tal. Aí o Rob acaba levando ela pra casa do Johnny, o Daniel encontra ela lá no dia seguinte, os dois brigam de novo e tal. E aí a gente vai pra escola, né? O Daniel fica dá uma brigada com o Rob também, fala pro Rob não ir, voltar mais pra casa dele. Aí no dia seguinte eles começam as aulas de novo. E a Tori vai atrás da Sam na escola e começa uma puta briga na escola. O Dimitri acaba conseguindo ganhar do Rock, né? A Sam, ela ganha da Tori, mas não antes da Tori fazer uns cortes fudidos no braço dela. E o Rob, ele acaba ganhando do Miguel. Mas ele acaba, sem querer, jogando o Miguel de uma sacada lá da escola, onde o Miguel cai na escada
e acaba entrando em coma. E a gente vai descobrir o que acontece com ele na próxima temporada. O Chris então toma controle total do Cobra Kai e tira o Johnny de lá, expulsa o Johnny do Cobra Kai. Né, a gente vê que o Johnny ele tinha mandado uma mensagem pra Ellie ao longo da temporada e tal. Aí depois que ele é expulso, ele tá na praia, ele tá puto, ele joga o celular, aí dá um zoom no celular, a gente vê que a Ellie respondeu essa mensagem dele. Né? E aí, pra finalizar, a Amanda tá no hospital com o Daniel, porque a galera tá no hospital, dando ponto no Brother da Sam e tal. E aí a Amanda fica full pistola com o Daniel e fala: chega de karatê nessa caceta. Na terceira temporada a gente começa com o Johnny acabadaço, que ele tá mega triste, preocupado com o Miguel, tal, que tá mais de uma semana em coma, tá, acho que 2 semanas em coma já, tal, né? Enquanto isso, o Rob tá foragido, né? Ele fugiu. A Sam levou suspensão na escola, a Tori foi expulsa e o Rob tá foragido do rolê, ninguém sabe onde ele tá. O Daniel e o Johnny então se unem pra achar o Rob. Mas como é com eles, eles acabam brigando e tal. E posteriormente o Daniel, com a ajuda da mãe do Rob, que ele foi lá visitar, ele encontra o Rob, né, porque ele foi lá visitar a mãe. Ele acaba levando lá a polícia e tal. E o Rob vai pro reformatório. E o Rob fica full pistola com o Daniel, porque o Daniel mandou ele pro reformatório, né? Posteriormente o Rob ele começa a odiar cada vez mais o Johnny também, porque o Johnny deixa de visitar ele para ajudar o Miguel, né? Ele fica bravo porque o Johnny tá sempre priorizando o Miguel acima dele, né? Que é o próprio filho dele. O Miguel finalmente acorda, só que ele está paraplégico. Ele faz cirurgia e tal, mas fica incerto se ele vai conseguir voltar a andar ou não. O Johnny vai aos poucos ajudando ele para ver se o movimento das pernas dele volta. A luta na escola teve uma repercussão gigante, já que o Daniel ele percebe parte da culpa por causa do karatê e tal, e as pessoas param de comprar na concessionária dele, começa a dar problema na concessionária dele. E aí ele tá correndo o risco de perder a principal parceria dele com a Doyona. Então o Daniel parte pro Japão para tentar manter a parceria, para tentar ajeitar as coisas lá com a Doyona. O que não dá muito certo, e ele decide então ir para Okinawa. O Johnny consegue fazer o Miguel voltar a andar, né? O Miguel volta para a escola, tal, ele volta a andar normal. Né? O Miguel ele se reaproxima da Sam, os dois começam a ter um namorinho ali de novo, tal. E o Johnny ele abre um novo dojo, o Eagle Fang Karate. O Rob sai da prisão, só que ele não quer saber do Daniel e do Johnny, eles dois vão lá pegar ele, tal, mas ele não quer saber. E ele acaba indo pedir ajuda pro Chris, que foi o único que visitou ele enquanto ele estava preso. Enquanto o Rob estava preso, ele teve uns problemas lá, tinha um bullying dentro da prisão, de luta com os caras lá, né? O nome que vocês têm que lembrar disso é Sean Payne. Guardem esse nome. O Rob, ele vai aos poucos se afiliando ao Cobra Kai, ele vai aos poucos entrando ali no Cobra Kai com o Chris. Lá no Japão, como eu falei, o Daniel não dá muito certo com a Doyona, então ele vai para Okinawa, aonde ele encontra a Kumiko, lá do Karate Kid 2, né, aquele interessezinho romântico dele lá do Karate Kid 2, com quem ele se reconecta, eles batem um papo e tal, ela leu umas cartas pra ele que o Mr. Miyagi tinha mandado pra tia dela, que era o interesse romântico dele ali, e o Daniel, ele se sente, ela leu uma carta que o Miyagi fala do Daniel, fala da Samantha, né, pouco antes dele mesmo morrer, e o Daniel se sente reconectado ali com o Miyagi, e ele meio que fica um pouco menos perdido, ele vê o que tem que fazer, e no dia seguinte, né, ele tá lá tomando uma com a Kumiko e tal, quando ninguém mais, ninguém menos que Chozen aparece. E aí o Daniel, ele fica meio assim, tal, porque era inimigo também, mas o Chozen, né, ele acaba se revelando, ele vai lá treinar com o Chozen, fazer uma lutinha com o Chozen, e o Chozen acaba se revelando que é um cara de boa, que ele tá tranquilo agora, que ele se arrepende amargamente do que ele fez no passado. E ele até ensina uma técnica nova pro Daniel, né, que é o técnico de ligamento, que faz perder ali o movimento dos membros temporariamente. E o Daniel acaba por perdoar o Chozen por tudo que ele fez lá no passado, no Karate Kid 2. Os Cobra Kai e os Miyagi-Do acabam tendo uma luta num arcade que termina com o Rock quebrando o braço do Dimitri e que mostra que a Sam está traumatizada, porque no momento que a Tori aparece na luta, a Sam não consegue fazer mais nada, ela corre e se esconde.
O Cobra Kai consegue novos estudantes, o ex-namorado escroto da Sam volta para encher a paciência, e acaba entrando ali pro Cobra Kai. A terceira temporada ela tem todo um backstory do Chris no Vietnã, pra gente conhecer o capitão escroto dele, onde veio o nome Cobra Kai, né, que daí foi onde ele conheceu o Terry Silver também. Não é tão importante esse backstory, né, não tão bem feito, ele não é tão relevante assim pra temporada, mas é só bom lembrar que isso existe, que tá ali, que a gente tem esse backstoryzinho do Chris. No fim, os dojos eles lutam de novo, agora o Eagle Fang e o Miyagi-Do juntando forças, e eles, né, lutam Miyagi-Do e Eagle Fang contra o Cobra Kai na casa dos LaRusso, né? E durante essa luta o Rock percebe, ele tá ao longo da temporada inteira percebendo que ele tá meio errado, tal, ele fica meio assim quando ele quebra o braço do Dimitri. E aí durante essa luta o Rock ele acaba virando a casaca, né? Ele acaba traindo o Cobra Kai e ele se junta ao Miyagi-Do, né? Ele se junta ao Dimitri e começa a bater de seu pau na galera lá. A Sam vence o trauma dela, luta contra a Tori, né? E essa luta não termina porque os caras param elas, fala que acabou, que os Cobra Kai perderam naquele dia e a Tori recua e vai embora com os Cobra Kai. Enquanto isso, né, o Johnny, tipo, ele tinha encontrado a Ellie, ele passa o dia com a Ellie e tal, e aí eles vão pra uma festa no clube, onde eles encontram o Daniel e a Amanda, os quatro batem um papo legal e tal. O Daniel chega em casa à noite, decidido a pedir a Carmen em namoro, só que na hora que ele bate na porta, ela mostra pra ele o Miguel machucado. Aí o Johnny, sabendo o que aconteceu, vai até o Chris, full pistola, só que ele encontra lá o Chris treinando o Robbie. E aí ele tem uma luta, ele acaba nocauteando, ele não quer, o Robbie começa a lutar com ele, só que ele não quer lutar com o Robbie. Aí pra parar o Robbie, ele acaba sem querer nocauteando o próprio filho. E aí ele entra numa luta com o Chris, da qual ele não iria sair vivo, o Chris iria matar o Johnny, mas o Daniel aparece bem na hora para salvar. O Daniel usa a técnica nova com o Chris, mas, né, o Miguel e a Sam aparecem antes que o Daniel pudesse finalizar. E aí eles entram em um acordo para resolver tudo no All Valley, né, no próximo All Valley, que quem ganhasse, né, que quem perdesse o All Valley não poderia mais ensinar karatê e teria só um dojo. É tudo ou nada. O Chris, então, ele liga pro velho amigo dele, o Terry Silver, e o Daniel e o Johnny, eles se juntam e unem seus dojos para ter uma chance maior contra o Cobra Kai. Na quarta temporada, inicialmente o Terry ele recusa o pedido do John Chris, porque ele saiu dessa vida, ele não quer mais saber. Só que o Chris vai lá falar com ele pessoalmente e tal. O Chris acaba entrando na cabeça do Terry, que se vê nostálgico com o karatê e tal, e acaba voltando e se unindo ao Cobra Kai de novo e ajudando o Chris, né? E se mostrando que, como a gente sabe, o Silver ele é muito pior do que o Chris. O Daniel e o Johnny eles estão tentando trabalhar juntos, só que eles trabalham com técnicas diferentes, né? No começo é difícil, eles não conseguem, né? O Rock ele tá passando por um momento de aceitação lá com a galera, porque ele era Cobra Kai, ele quebrou o braço do Dimitri, ele fez uma puta merda com a galera lá. Só que ele acaba se redimindo quando ele faz ali, né, ele arquiteta um deck de treino pro dojo, tal. E aí o Johnny e o Daniel acabam se acertando. E para fazer funcionar melhor, eles aceitam aprender a técnica um do outro, né? Um vai ensinar a sua técnica pro outro. O Robbie, ele entra oficialmente pro Cobra Kai. Então nós somos apresentados a um personagem novo, que é o Kenny, que é o irmão mais novo do Sean Penn. Ele começa a sofrer bullying na escola. O bullying dele é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Anthony LaRusso, o filho do Daniel, né? O filho mais novo do Daniel. E aí ele fala pro irmão dele isso, o irmão dele fala pra ele procurar o Robbie, que o Robbie vai ajudar ele. O Johnny e o Daniel, eles fazem uma parada de um ensinar os alunos do outro, tal. O Daniel, né, o Miguel, ele tá namorando a Samantha, né, a Sam, e aí o Daniel começa a aproximar do Miguel, o Johnny fica meio enciumado disso, tal. A Sam começa não se aproximar com o Johnny, mas gostar da técnica dele, querer saber mais do Eagle Fang e tal. O Johnny, ele finalmente oficializa o namoro com a mãe do Miguel, né? Mas eles ficam meio assim, não sabem muito bem como contar pra ele e tal. Miguel acaba descobrindo, fica tudo bem. Tem vários pequenos atritos entre os dojos ao longo da temporada, mas eles tentam manter a regra de não lutar. Isso até uma festa mais pro fim da temporada. Já chega lá. O Chris e o Silver então fazem uma visita ao Miyagi-Do. O Daniel não fica nada feliz de ver que o Silver tá de volta. Rola um atrito ali. O Daniel conta
pro Johnny então o que aconteceu e os dois decidem lutar mais uma vez para ver quem é o melhor karateka. Eu não lembro bem como vai do ponto A pro ponto B, mas é isso que acontece. Essa luta termina em empate e acaba tudo sendo interrompido quando o Rock aparece e fala que ele foi pego pelos Cobra Kai que rasparam o Mohawk dele. E ele perde toda a confiança dele. O Johnny e o Daniel se separam de novo então, os dojos mais uma vez se separam. Isso a gente está no meio da temporada. E vamos lá. Novas regras então são criadas para o novo All Valley, tendo exibições de técnicas e tal, com pontos, e um campeonato separado para as meninas, né, para ficar mais certinho, né, porque fica o homem batendo a mulher e tal, não pega muito bem. O que é um problema pro Johnny, que fica desesperado correndo atrás de alunas, porque ele não tem nenhuma aluna mulher no Eagle Fang. E enquanto isso, o Daniel fica meio assim, porque nenhum dos meninos que ele tem lá no Miyagi-Do dá muito conta do recado. Isso até o Rock voltar pro Miyagi-Do. Que ele fica um tempo fora, que tá com a confiança abalada e tal. O Johnny consegue uma aluna para entrar no campeonato feminino, que é a Devon Lee. Excelente personagem. O Kenny ele entra pro Cobra Kai e o Rob vai percebendo que ele vai ficando ali aos poucos cada vez mais agressivo e não tá gostando muito disso. O Daniel e a Amanda então descobrem que o Anthony tá fazendo bullying com o Kenny e eles ficam putos, né? Antes disso o Daniel já tinha tentado colocar o Anthony no Miyagi-Do, tal, não deu muito certo. E aí o Daniel fica full pistola com o Anthony, tira todos os eletrônicos dele e tal. Fica bem pistola que o filho dele tá fazendo bullying, porque ele condena muito isso, porque ele sofreu bullying e tal, vocês sabem. Então a gente vai então ter a festa, onde acho que é baile de formatura e tal, onde a Sam vai com o Miguel, a Tori vai com o Rob e tal, eles vão pra uma festa depois na casa do Stingray, onde o Stingray, eu não falei que ele tá desde a segunda temporada, é um cara mais velho, do Cobra Kai e tal, que tenta passar por uma mudança, é um gordinho engraçado. E aí eles acabam tendo uma luta, né, que acaba com eles na piscina e tal, e aí então a gente vai pro campeonato. No campeonato, tem até a apresentação da Carrie Underwood, são 2 episódios pro campeonato, é bem legal. O importante do campeonato é, na competição, a competição de exibição com armas e tal, fica o Cobra Kai em primeiro, o Miyagi-Do em segundo e o Eagle Fang lá em sexto. Então a gente vai para as lutas. O que é importante saber das lutas? Do masculino, né? Do masculino acaba que o Rob ele precisa tirar o Kenny para ir para a final. Por quê? Porque ele vai lutar com o Kenny na semifinal. Porque não podia colocar o tipo, sei lá, o Rob com o Rock e o Kenny com o Miguel, porque não pode ficar Cobra Kai contra Cobra Kai na final. Então o Rob ele tem que lutar com o Kenny na semifinal. Ele tá pegando leve e tal, e corre o risco de perder, porque o Kenny acho que chega a fazer 1 ponto ali ou 2. E aí o Silver fala pra ele, tipo, cara, é você que tem que ir pra final. Fala, cara, acaba com isso, não é o Kenny que tem que ir pra final, é você que tem que ir pra final, senão não vai dar merda. Aí o Rob, ele ganha do Kenny com facilidade, ele luta pra valer e ganha. E aí o Miguel vai lutar com o Rock, e o Miguel ele acaba perdendo a luta porque ele ia ganhar, só que dá uma distendida nas costas dele, que as costas dele é zoada, vocês sabem. E aí ele não consegue voltar, ele podia voltar pra luta, só que ele decide não voltar. Então o Rock passa pra final. E na final, o Rock ganha do Rob. E aí vai pro tudo ou nada no torneio das meninas, que fica a Sam contra a Tori na final. Quem ganhasse ali seria o grande campeão do campeonato, né? Eu decidiria qual é o dojo campeão. O Miyagi-Do ou o Cobra Kai. Por fim, a Tori acaba ganhando. Mas a gente vê que tem alguma coisa errada, porque teve um ponto da Sam que foi anulado, porque a Tori ela pisou fora da linha depois que levou o golpe, tal, e por aí vai. Aí, o que acontece? O Cobra Kai ganha, né? O Cobra Kai é o grande campeão, só que a Tori ela acaba vendo que o Chris subornou o juiz para dar uma roubada para ela na luta final. No meio da temporada, o Silver, né, o Stingray, ele quer voltar pro Cobra Kai. O Silver bate nele e revela que o Silver fez isso porque ele tinha um plano. Ele pede pro Stingray, pro Arraia, ajudar ele. E o Stingray fala que quem bateu nele foi o Chris. E isso faz o Chris ser preso e o Silver tomar controle total do Cobra Kai e abrir várias outras filiais. O Rob e o Johnny, eles aparentemente se reconciliam. Estão juntinhos de novo. Pai bola, maravilha. Né?
E o Miguel, a gente descobre que o Miguel fugiu pra cidade do México pra ir atrás do pai dele. A mãe dele fala pro Johnny que isso é um problema, porque o pai dele não sabe que ele existe. E o Johnny fala que vai atrás dele pra garantir que vai ficar tudo bem com o Miguel. E por fim, Daniel LaRusso, decidido a botar um fim pro Cobra Kai, chama ninguém mais, ninguém menos que Chozen pra ajudar ele, né? Então aparece, na última cena da temporada, aparece ele e o Chozen lá na frente do túmulo do Sr. Miyagi, né? Que o Chozen fala que vai ajudar ele a botar fim no Cobra Kai. Fight. And this is a lot to ask. But will you help me finally put an end to Cobra Kai? Yes. Então, galera, é isso. Essa é a recapitulação das 4 temporadas de Cobra Kai. Dia 9 agora, amanhã, se der tudo certo pra lançar esse vídeo, sai a 5ª temporada, onde a gente já sabe que vai ter o retorno de Mike Barnes, de Karate Kid 3 e provavelmente muitas outras surpresas. Então é isso aí, galera. Deixa seu like, se inscreve no canal. Deu um trabalhão fazer esse vídeo. Valeu, falou!